E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de Química comigo, professor Guilherme. E nessa aula de hoje nós daremos início a um novo capítulo dentro da nossa disciplina de Química. Esse capítulo tem por nome Separação de Misturas. Na verdade, o nome correto para nós darmos para esse capítulo é Separação dos Componentes dos Sistemas Homogêneos e Heterogêneos. É um nome um tanto quanto grande. Mas o que está por trás disso aí é muito simples. Coisas que até mesmo vocês provavelmente já fizeram em casa. Quem nunca coou um café ou catou uma sujeirinha do arroz ou do feijão antes de cozinhar esses alimentos? Então é isso que nós vamos começar a aprender nesse capítulo novo. Quais são as técnicas, quais são os métodos que nós podemos empregar para separar os componentes, seja de um sistema homogêneo ou heterogêneo, uma vez que esses sistemas estão todos juntos ali no mesmo recipiente. Não vou dizer misturados, porque nos sistemas heterogêneos os componentes não estão misturados de forma efetiva, apenas nos sistemas homogêneos, ok? Então, sem mais enrolação, bora nessa. Antes de nós entrarmos nos métodos, nas técnicas propriamente ditas, é importante que a gente revise alguns conceitos, como por exemplo, o que é um sistema homogêneo ou um sistema heterogêneo, que são coisas que nós já vimos em sala de aula. Bom, o sistema homogêneo é um sistema formado por apenas uma fase, podendo ter vários componentes. Logo, sistemas homogêneos também podem ser chamados de soluções. As soluções, basicamente, são sistemas homogêneos, em que a partícula que está dissolvida, que nós chamamos de soluto, ela é muito pequenininha. Ela é menor do que 1 nanômetro. 1 nanômetro é 10 a menos 9 do metro. É muito pequenininho. Então, quando a partícula que está dissolvida é muito pequena, nós classificamos o sistema como sendo homogêneo, porque nós não vamos conseguir ver o que está dissolvido no meu solvente, que é a substância que dissolve o soluto, e aí nós podemos chamar isso de solução. Logo, sistemas homogêneos é qualquer sistema onde você tem lá uma série de substâncias misturadas, ou pode ser apenas dois componentes, e você só vê apenas um único deles, ou seja, uma única fase. Eu costumo brincar dizendo que fase é aquilo que a gente vê, mas na verdade a fase ela vai ter uma outra definição, um pouco mais complexa. A fase vai ser parte desse sistema que vai guardar as características, as propriedades daqueles componentes que estão misturados ou daquele componente que está constituindo aquela fase. Alguns exemplos aqui de sistemas homogêneos: a água que a gente toma diariamente, a água que sai da torneira depois que aquelas bolinhas de ar escapam aqui, pode ser considerado um sistema homogêneo. Por quê? Porque nós temos substâncias dissolvidas na água, como por exemplo os sais minerais. Nós temos sódio mais, nós temos ânion cloreto, nós temos fosfatos, nós temos cálcio, nós temos bicarbonato, dissolvidos aqui em quantidades muito pequenininhas. Logo, esse tipo de sistema nós podemos classificá-lo como sendo um sistema homogêneo. Eu só consigo ver uma única fase, no caso, a fase do solvente, que é a água. Aqui nós temos uma barra de ouro, então na composição do ouro, nós temos vários metais que são atribuídos, são agregados a essa mistura para que atribuam uma certa rigidez, porque o ouro puro ele é extremamente mole, ele é extremamente maleável, flexível. Então nós temos aqui junto com o ouro prata, pode ter cobalto, cobre, tudo isso agregado ao ouro para poder aumentar a sua resistência. E aí, quando a gente mistura vários metais juntos para poder formar um novo tipo de sistema, nós chamamos isso de liga metálica. Então, via de regra, as ligas metálicas são sistemas homogêneos compostos por metais, como por exemplo aqui na barra de ouro. Temos aqui um outro exemplo, algumas engrenagens, acredito que sejam feitas de aço inoxidável. Então o aço inox é uma liga metálica também, constituída basicamente por ferro e crômio, que atribui uma alta resistência e uma grande dificuldade a sofrer oxidação. Sendo assim, nós podemos considerar também a liga de aço inox como sendo um sistema homogêneo, onde eu vejo apenas uma única fase. Já um sistema heterogêneo é um sistema formado por duas ou mais fases e vários componentes. Sistemas heterogêneos são aqueles sistemas em que você vai misturar alguns componentes e depois de um certo tempo você vai perceber que vai ocorrer a separação desses componentes. Eles não vão ficar juntos, eles não vão se misturar, eles não vão ser miscíveis. E nós já vimos o porquê que algumas substâncias não se misturam em outras substâncias. Sistemas heterogêneos, desse modo, são sistemas formados por várias fases. Você olha para um sistema heterogêneo, rapidamente você consegue identificar, como por exemplo aqui, nessa mistura de óleo, água e areia, nós temos aqui a separação de três fases distintas. Aqui embaixo, a areia, a substância mais densa, vem aqui para o fundo, a água entre a areia e o óleo, e aqui por cima a substância menos densa, que é o óleo. Logo, eu tenho três componentes e três fases aqui. A água com gás também, os refrigerantes que nós compramos no supermercado, podem ser classificados também como sistemas heterogêneos, onde eu vou ter aqui várias fases e vários componentes misturados, como vocês podem ver. Então, as bolhas de gás carbônico que compõem a água com gás formam uma fase. Nós consideramos isso como sendo uma fase também. Então, sistemas heterogêneos, sistemas formados por várias fases e vários componentes. Agora que nós relembramos o que é um sistema homogêneo e heterogêneo, nós podemos começar a pensar nas técnicas que podemos utilizar para poder fazermos a separação dos componentes desses sistemas.
Claramente, nós percebemos o quê? Que quando o sistema é heterogêneo, provavelmente, a separação desses componentes ela vai ser um pouco mais fácil do que quando eu tenho sistemas homogêneos. Por quê? Porque os componentes no sistema heterogêneo eles não estão misturados. Logo, como no sistema heterogêneo eu consigo enxergar as fases, isso, a depender do sistema heterogêneo, facilita a sua separação. Então, vocês vão perceber que, à medida que nós formos falando das técnicas, das metodologias aplicadas para a separação dos componentes, claramente vocês vão notar que sistemas heterogêneos são mais fáceis de separar os seus componentes do que quando eu tenho sistemas homogêneos. E aqui é importante fazermos uma observação. O leite, o sangue e o granito são considerados pela literatura como sistemas heterogêneos, apesar de a olho nu serem sistemas homogêneos. Então, o leite, o sangue e o granito são substâncias que aparentemente, o granito até que não, porque a olho nu nós conseguimos perceber pelas diferenças das cores a separação dos minerais que compõem o granito. Quartzo, a pirita, que são alguns minerais que estão presentes aqui nesse tipo de sistema. Agora, o leite e o sangue, a olho nu, são sistemas homogêneos. Só que quando você aproxima um pouco, até mesmo com a lupa, por exemplo, no caso do leite, você consegue ver que existem substâncias que, apesar de nós não vermos, elas estão aqui. São substâncias muito grandes, são solutos, entre aspas, muito grandes. Lembra que eu falei para vocês que, para nós considerarmos um sistema como sendo homogêneo, a partícula que está dissolvida no solvente, no caso o soluto, ela tem que ser menor do que 1 nanômetro. 10 a menos 9 metros. Desse modo, qualquer partícula que tiver dimensão maior do que 1 nanômetro e tiver dissolvida, dispersa em um meio líquido, por exemplo, não necessariamente líquido, mas aqui nós estamos trabalhando com sistemas líquidos. Nós não vamos mais considerar o sistema como sendo homogêneo, e sim sistemas heterogêneos. E aí existem algumas classificações para esses sistemas heterogêneos. Nós podemos chamá-los de coloide. No caso, o leite e o sangue são sistemas coloidais. E aí como é que eu vou saber que é um coloide ou que é uma suspensão, que é um outro nome que nós damos para sistemas heterogêneos? Vai depender da dimensão da partícula. Só que isso nós vamos falar em uma outra aula de propriedades coligativas, esses termos mais específicos, a diferença entre solução, entre dispersão. Mas o que eu preciso, antemão, que vocês memorizem aqui, para ser sistema homogêneo, a partícula tem que ter dimensão menor do que 1 nanômetro. Qualquer partícula de dimensão maior do que 1 nanômetro que estiver dispersa em um meio, você não chama mais de solução e nem de sistema homogêneo. Você vai ter um sistema heterogêneo. E é o caso do leite e do sangue. Apesar de nós não estarmos vendo as substâncias que estão aqui, esses sistemas são considerados como sendo sistemas heterogêneos. Especificamente, o leite e o sangue são coloides. Eu vou deixar aqui para vocês em algum lugar na tela, não sei se de cá ou se de cá, um cardzinho mostrando para vocês a diferença entre solução, dispersão e suspensão. E aí vai ter a dimensão das partículas. E aí vocês vão ver que quando for uma solução, no caso um sistema homogêneo, as partículas vão ser menores do que 1 nanômetro. Se eu tiver uma dispersão ou um coloide, a partícula vai ter dimensão entre 1 nanômetro e 1 micrômetro. E se for uma suspensão, aí as partículas vão ser maiores do que 1 micrômetro. Eu vou deixar aqui na tela para vocês verem qual que é a diferença. Mas basicamente existe uma linha que divide classicamente o sistema homogêneo do sistema heterogêneo, que é quando a partícula tem dimensão menor ou maior do que 1 nanômetro. Menor do que 1 nanômetro, solução, sistema homogêneo. Maior do que 1 nanômetro, dispersão coloidal ou suspensões. Bom, gente, nessa aula de hoje era isso que eu tinha para passar a vocês. Apenas uma revisão para poder, quando nós começarmos a estudar as técnicas, ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem, ok? Então, relembrando, existem dois tipos de sistemas, homogêneos e heterogêneos, e as técnicas que nós vamos utilizar para fazer a separação dos componentes vai depender da classificação do sistema. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.